Passei 3 dias no apartamento de Rodrigo, dormindo no sofá, ignorando as dezenas de ligações e mensagens de Letícia. Precisamos conversar. Foi um erro. Me deixa explicar. Não é o que parece. As mesmas desculpas batidas que todo traidor deve usar quando é pego. Como se houvesse explicação possível para estar na nossa cama, com outro homem, enquanto eu viajava a trabalho. Rodrigo me emprestou roupas, já que saí de casa apenas com o que estava no corpo. Ele mora em um apartamento pequeno na Vila Tibério, um bairro mais simples que o nosso, mas acolhedor à sua maneira. Funciona como arquiteto autônomo, desenha projetos residenciais para a classe média de Ribeirão. Solteiro convicto, dizia sempre que casamento não era para ele. Talvez estivesse certo o tempo todo. Na manhã do 4º dia, acordei decidido a enfrentar a situação. Não podia me esconder para sempre. Tomei um café forte, puro, daqueles que Rodrigo fazia na cafeteira italiana que trouxe de uma viagem a Milão. Peguei meu celular e, pela primeira vez, li as mensagens de Letícia. A última dizia que ela estaria na casa da irmã em Sertãozinho, me dando espaço para voltar ao apartamento e pegar minhas coisas. Pelo menos teve a decência de não estar lá para me enfrentar. "Quer que eu vá com você?" ofereceu Rodrigo, vendo-me pronto para sair. "Não, obrigado. Isso é algo que preciso fazer sozinho." Dirigi até o Jardim Canadá com um nó na garganta. O porteiro José me cumprimentou com um aceno discreto. Será que ele sabia? Será que viu Renato entrando e saindo do prédio nas minhas ausências? Quantas vezes aquilo aconteceu enquanto eu estava fora? Quantas pessoas sabiam e se calaram? O elevador me levou ao 10º andar. Hesitei antes de colocar a chave na fechadura. Dentro daquele apartamento estavam 8 anos da minha vida. 8 anos de memórias, de planos, de promessas. 8 anos que agora pareciam uma mentira elaborada. Abri a porta e o cheiro do perfume dela me atingiu como um soco. Jasmim e baunilha. O perfume que eu lhe dei no último aniversário. Caminhei pelo apartamento que conhecia tão bem, agora parecendo um lugar estrangeiro, hostil. Na sala, as fotos do nosso casamento ainda na parede. Na cozinha, a caneca que eu usava todas as manhãs com os dizeres "o melhor marido do mundo", presente dela no dia dos namorados. Irônico. No quarto, a cama estava arrumada, com lençóis novos. Claro, ela não deixaria os mesmos lençóis. Abri o guarda-roupa e comecei a separar minhas roupas. Estava colocando tudo em malas quando notei algo estranho. No fundo da gaveta de meias, um envelope pardo. Nunca o tinha visto antes. Abri-o. Dentro, fotos. Dezenas delas. Letícia e Renato em diversos lugares. Na praia de Guarujá. Em um restaurante em São Paulo. No campus da USP. Em um hotel em Águas de Lindóia. Durante um congresso acadêmico que ela disse que iria sozinha. As datas nas fotos digitais mostravam que o caso não tinha 6 meses, como ela afirmou. Tinha quase 2 anos. 2 anos. Quase um quarto do nosso casamento passado na mentira. Sentei-me na cama, as fotos espalhadas ao meu redor, sentindo o mundo girar. 2 anos de beijos falsos, de eu te amo vazios, de planos para um futuro que nunca existiria. 2 anos em que eu fui o idiota da história, o marido cego que não percebe o óbvio. A dor que senti naquele momento foi diferente da descoberta inicial. Não foi o choque, a surpresa, o desespero. Foi algo mais frio, mais profundo. Uma dor calculada, racional. A dor de perceber que fui enganado não apenas em um momento de fraqueza, mas sistematicamente, meticulosamente, por anos. Guardei as fotos de volta no envelope. Aquilo seria útil depois. Terminei de arrumar minhas malas com uma calma que nem eu mesmo entendia. Peguei alguns documentos importantes, meu notebook do trabalho, alguns livros. Deixei para trás os presentes que ela me deu. As fotos, tudo que pudesse me lembrar dela. Antes de sair, parei na mesa do escritório e escrevi um bilhete simples. Sei de tudo. 2 anos, não 6 meses. Não me procure. Deixei sobre a mesa, junto com minha aliança. Ao sair do prédio, encontrei Dona Célia, nossa vizinha do 902. Senhora de 70 anos, viúva, que sempre nos trazia bolo de fubá nos domingos. Ela me olhou com aquela compaixão que só os velhos sabem demonstrar. "Marcelo, meu filho, que bom te ver." Estava preocupada.
Forcei um sorriso. Estou bem, dona Célia. Só vim pegar algumas coisas. Ela segurou minha mão entre as suas, enrugadas e quentes. Sabe, meu Antônio, que Deus o tenha, também me traiu uma vez, com a secretária. Pensei que meu mundo tinha acabado. Mas olha, estamos aqui. A vida continua. Não soube o que responder. Apenas assenti, agradeci e segui para o carro. Mais uma pessoa que sabia. Quantas mais? Voltei para o apartamento de Rodrigo, guardei minhas coisas e liguei para o escritório. Pedi mais alguns dias de folga, alegando problemas pessoais. Meu chefe, Maurício, não questionou. Talvez ele também soubesse. Naquela noite, Rodrigo trouxe pizza do Bella Capri e cervejas geladas. Sentamos na pequena varanda do apartamento olhando para o céu estrelado de Ribeirão Preto. E agora? Perguntou ele abrindo uma brama. Agora vou recomeçar. Vou procurar um apartamento para alugar. Voltar ao trabalho. Seguir em frente. Vai pedir divórcio? Claro. Não existe volta depois disso. Rodrigo assentiu. Bebeu um gole de cerveja. E só isso? Vai deixar por isso mesmo? Olhei para ele confuso. O que mais eu poderia fazer? Não sei. Mas conhecendo você desde os tempos do objetivo, sei que não é do tipo que simplesmente abaixa a cabeça e segue em frente. Não depois de uma traição dessas. Ele estava certo. Eu não era esse tipo de homem. Nunca fui. Na escola, quando Bruno Mendes espalhou boatos sobre mim e Patrícia, minha primeira namorada, não deixei barato. Não parti para a violência, não era meu estilo. Mas fiz ele se arrepender de forma inteligente, calculada. Você tem razão, disse finalmente. Não vou deixar barato. Mas não vou fazer nada por impulso, vou pensar, planejar. Eles vão pagar pelo que fizeram, mas do meu jeito e no meu tempo. Rodrigo sorriu. Me conhecia bem demais. Estou dentro. No que precisar. Bebemos até tarde, falando sobre os velhos tempos, sobre trabalho, sobre futebol. Qualquer coisa que me fizesse esquecer, por algumas horas, que minha vida tinha implodido. Quando finalmente me deitei no sofá para dormir, a dor ainda estava lá, latejando no peito. Mas junto com ela, algo mais. Algo frio, calculado, determinado. Peguei meu celular e bloqueei o número de Letícia. Depois entrei nas redes sociais e mudei meu status de casado para é complicado. Não precisava de mais drama público por enquanto. Mas logo, muito em breve, todos saberiam exatamente o que aconteceu, incluindo a esposa de Renato, que ainda vivia na ilusão de um casamento feliz, assim como eu vivia até poucos dias atrás. Adormeci pensando nas possibilidades, nas formas de fazer justiça sem sujar minhas próprias mãos. A vingança, dizem, é um prato que se come frio, e eu estava apenas começando a preparar o banquete. Passei 3 dias no apartamento de Rodrigo dormindo no sofá, ignorando as dezenas de ligações e mensagens de Letícia. Precisamos conversar. Foi um erro. Me deixa explicar. Não é o que parece. As mesmas desculpas batidas que todo traidor deve usar quando é pego. Como se houvesse explicação possível para estar na nossa cama, com outro homem, enquanto eu viajava a trabalho. Rodrigo me emprestou roupas, já que saí de casa apenas com o que estava no corpo. Ele mora em um apartamento pequeno na Vila Tibério, um bairro mais simples que o nosso, mas acolhedor à sua maneira. Funciona como arquiteto autônomo, desenha projetos residenciais para a classe média de Ribeirão. Solteiro convicto, dizia sempre que casamento não era para ele. Talvez estivesse certo o tempo todo. Na manhã do 4º dia, acordei decidido a enfrentar a situação. Não podia me esconder para sempre. Tomei um café forte, puro, daqueles que Rodrigo fazia na cafeteira italiana que trouxe de uma viagem a Milão. Peguei meu celular e pela primeira vez li as mensagens de Letícia. A última dizia que ela estaria na casa da irmã em Sertãozinho, me dando espaço para voltar ao apartamento e pegar minhas coisas. Pelo menos teve a decência de não estar lá para me enfrentar. Quer que eu vá com você? Ofereceu Rodrigo, vendo-me pronto para sair. Não, obrigado. Isso é algo que preciso fazer sozinho. Dirigi até o Jardim Canadá com um nó na garganta. O porteiro José me cumprimentou com um aceno discreto. Será que ele sabia? Será que viu Renato entrando e saindo do prédio nas minhas ausências?
Quantas vezes aquilo aconteceu enquanto eu estava fora? Quantas pessoas sabiam e se calaram? O elevador me levou ao 10º andar. Hesitei antes de colocar a chave na fechadura. Dentro daquele apartamento estavam 8 anos da minha vida. 8 anos de memórias, de planos, de promessas. 8 anos que agora pareciam uma mentira elaborada. Abri a porta e o cheiro do perfume dela me atingiu como um soco. Jasmim e baunilha. O perfume que eu lhe dei no último aniversário. Caminhei pelo apartamento que conhecia tão bem, agora parecendo um lugar estrangeiro, hostil. Na sala, as fotos do nosso casamento ainda na parede. Na cozinha, a caneca que eu usava todas as manhãs com os dizeres: o melhor marido do mundo. Presente dela no dia dos namorados. Irônico. No quarto, a cama estava arrumada, com lençóis novos. Claro, ela não deixaria os mesmos lençóis. Abri o guarda-roupa e comecei a separar minhas roupas. Estava colocando tudo em malas quando notei algo estranho. No fundo da gaveta de meias, um envelope pardo. Nunca o tinha visto antes. Abri-o. Dentro, fotos. Dezenas delas. Letícia e Renato em diversos lugares. Na praia de Guarujá, em um restaurante em São Paulo, no campus da USP, em um hotel em Águas de Lindóia, durante um congresso acadêmico que ela disse que iria sozinha. As datas nas fotos digitais mostravam que o caso não tinha 6 meses, como ela afirmou. Tinha quase 2 anos. 2 anos. Quase um quarto do nosso casamento passado na mentira. Sentei-me na cama, as fotos espalhadas ao meu redor, sentindo o mundo girar. 2 anos de beijos falsos, de eu te amo vazios, de planos para um futuro que nunca existiria. 2 anos em que eu fui o idiota da história, o marido cego que não percebe o óbvio. A dor que senti naquele momento foi diferente da descoberta inicial. Não foi o choque, a surpresa, o desespero. Foi algo mais frio, mais profundo. Uma dor calculada, racional. A dor de perceber que fui enganado não apenas em um momento de fraqueza, mas sistematicamente, meticulosamente, por anos. Guardei as fotos de volta no envelope. Aquilo seria útil depois. Terminei de arrumar minhas malas com uma calma que nem eu mesmo entendia. Peguei alguns documentos importantes, meu notebook do trabalho, alguns livros. Deixei para trás os presentes que ela me deu, as fotos. Tudo o que pudesse me lembrar dela. Antes de sair, parei na mesa do escritório e escrevi um bilhete simples. Sei de tudo. 2 anos, não 6 meses. Não me procure. Deixei sobre a mesa, junto com minha aliança. Ao sair do prédio, encontrei Dona Célia, nossa vizinha do 902. Senhora de 70 anos, viúva, que sempre nos trazia bolo de fubá nos domingos. Ela me olhou com aquela compaixão que só os velhos sabem demonstrar. Marcelo, meu filho, que bom te ver. Estava preocupada. Forcei um sorriso. Estou bem, Dona Célia. Só vim pegar algumas coisas. Ela segurou minha mão entre as suas, enrugadas e quentes. Sabe, meu Antônio, que Deus o tenha, também me traiu uma vez. Com a secretária. Pensei que meu mundo tinha acabado. Mas olha, estamos aqui. A vida continua. Não soube o que responder. Apenas assenti, agradeci e segui para o carro. Mais uma pessoa que sabia. Quantas mais? Voltei para o apartamento de Rodrigo, guardei minhas coisas e liguei para o escritório. Pedi mais alguns dias de folga, alegando problemas pessoais. Meu chefe, Maurício, não questionou. Talvez ele também soubesse. Naquela noite, Rodrigo trouxe pizza do Bella Capri e cervejas geladas. Sentamos na pequena varanda do apartamento olhando para o céu estrelado de Ribeirão Preto. E agora? Perguntou ele abrindo uma brama. Agora vou recomeçar. Vou procurar um apartamento para alugar, voltar ao trabalho, seguir em frente. Vai pedir divórcio? Claro, não existe volta depois disso. Rodrigo assentiu, bebeu um gole de cerveja. E só isso? Vai deixar por isso mesmo? Olhei para ele confuso. O que mais eu poderia fazer? Não sei. Mas conhecendo você desde os tempos do objetivo, sei que não é do tipo que simplesmente abaixa a cabeça e segue em frente. Não depois de uma traição dessas. Ele estava certo.
Eu não era esse tipo de homem. Nunca fui. Na escola, quando Bruno Mendes espalhou boatos sobre mim e Patrícia, minha primeira namorada, não deixei barato. Não parti para a violência. Não era meu estilo. Mas fiz ele se arrepender de forma inteligente, calculada. Você tem razão, disse finalmente. Não vou deixar barato, mas não vou fazer nada por impulso. Vou pensar, planejar. Eles vão pagar pelo que fizeram, mas do meu jeito e no meu tempo. Rodrigo sorriu. Me conhecia bem demais. Estou dentro, no que precisar. Bebemos até tarde, falando sobre os velhos tempos, sobre trabalho, sobre futebol. Qualquer coisa que me fizesse esquecer, por algumas horas, que minha vida tinha implodido. Quando finalmente me deitei no sofá para dormir, a dor ainda estava lá, latejando no peito. Mas junto com ela, algo mais. Algo frio, calculado, determinado. Peguei meu celular e bloqueei o número de Letícia. Depois entrei nas redes sociais e mudei meu status de casado para "é complicado". Não precisava de mais drama público por enquanto. Mas logo, muito em breve, todos saberiam exatamente o que aconteceu, incluindo a esposa de Renato, que ainda vivia na ilusão de um casamento feliz, assim como eu vivia até poucos dias atrás. Adormeci pensando nas possibilidades, nas formas de fazer justiça sem sujar minhas próprias mãos. A vingança, dizem, é um prato que se come frio. E eu estava apenas começando a preparar o banquete. Uma semana se passou. Aluguei um apartamento pequeno no bairro Sumarizinho, mobiliado, desses contratos temporários. Não queria me comprometer com nada definitivo ainda. Voltei ao trabalho, enfrentando olhares curiosos e conversas que cessavam quando eu entrava na sala. Então já sabiam. Notícias correm rápido em Ribeirão Preto. Maurício me chamou em sua sala no primeiro dia. Sentou-se à minha frente constrangido, girando uma caneta entre os dedos. Marcelo, não sei bem como falar sobre isso. Sobre minha esposa me trair com o coordenador dela? Pode falar, Maurício. Não sou de vidro. Ele suspirou aliviado por eu ter abordado o assunto diretamente. Só queria dizer que estamos aqui para o que precisar. Se quiser tirar mais alguns dias... Obrigado, mas trabalhar é o melhor remédio agora. Ele assentiu, compreensivo. Antes de sair, parou na porta. A propósito, aquele projeto para a Secretaria de Educação, se você topar, pode ficar com ele? Sei que queria essa oportunidade faz tempo. Era um projeto importante, de alto perfil. Justamente o tipo de coisa que precisava para manter minha mente ocupada. Aceitei na hora. À noite, no meu novo apartamento vazio, sem histórias ou memórias, comecei a planejar. Não queria nada violento ou ilegal. Queria apenas justiça, da forma mais poética possível. Abri meu notebook e fiz uma lista do que sabia sobre Renato e Letícia. Renato Almeida, 45 anos, casado com Cristina há 17 anos, 2 filhos adolescentes. Coordenador do Departamento de Sociologia da USP Ribeirão, candidato a diretor nas próximas eleições internas. Autor de 3 livros sobre mobilidade social no Brasil. Colunista ocasional do jornal A Cidade. Conhecido por suas posições progressistas, por defender igualdade de gênero, por criticar o patriarcado. Um hipócrita de marca maior. Letícia, 35 anos, professora assistente, especialista em estudos feministas. Minha esposa há 8 anos. Também escrevia para revistas acadêmicas. Dava palestras sobre empoderamento feminino. Outra hipócrita. Ambos construíram carreiras falando de ética, de respeito, de igualdade. E ali estavam, traindo seus parceiros, mentindo, enganando. A ironia era palpável. Continuei pesquisando, cavando mais fundo. Descobri que Renato estava mesmo concorrendo à direção do departamento. As eleições seriam em 3 semanas. Sua principal plataforma era a integridade acadêmica e os valores familiares, apesar das posições progressistas. O homem não tinha vergonha na cara. Também descobri, graças a um antigo colega que trabalhava na administração da universidade, que Letícia estava sendo considerada para uma promoção, para professora associada. Seu nome estava em uma lista curta. A decisão final seria tomada por um conselho do qual, surpresa, Renato fazia parte. Peças começavam a se encaixar na minha mente. Não só tinham me traído por luxúria, por desejo.
Havia também um componente de interesse profissional. Letícia dormindo com seu superior para avançar na carreira. Clássico e nojento. Abri o envelope com as fotos que encontrei no apartamento. Olhei-as novamente, agora com olhos mais analíticos, menos emocionais. Eram comprometedoras, sim, mas não suficientes. Precisava de mais. No dia seguinte recebi uma mensagem de número desconhecido. Era Letícia, de um novo chip. Marcelo, por favor, precisamos conversar. Não é justo você me bloquear assim. Temos 8 anos juntos. Normalmente ignoraria, mas agora, com um plano se formando, decidi responder. Ok, amanhã, 19 horas, no café do novo shopping, lugar público. 1 hora, não mais. Ela respondeu imediatamente. Obrigada. Estarei lá. Chamei Rodrigo naquela noite. Precisava de sua ajuda para a próxima fase. Preciso que você instale um aplicativo no meu celular, daqueles que gravam conversas. Ele ergueu as sobrancelhas, mas não fez perguntas. Em meia hora, meu celular estava configurado para gravar qualquer conversa, mesmo sem o conhecimento da outra pessoa. Tecnicamente, não era ilegal no Brasil gravar uma conversa da qual eu participava. No dia seguinte, cheguei ao shopping meia hora antes. Escolhi uma mesa no canto do café de onde podia ver todo o ambiente. Pedi um café expresso e esperei. Às 19 horas em ponto, Letícia apareceu. Estava abatida, mais magra, olheiras profundas. Usava um vestido simples, cabelo preso, pouca maquiagem. Tentando parecer a esposa arrependida, a mulher que cometeu um erro e agora sofria as consequências. Não me comoveu. Sentou-se à minha frente, as mãos tremendo levemente. Obrigada por vir. Você tem 1 hora. Ativei discretamente a gravação no celular. Ela respirou fundo. Sei que não há desculpa para o que fiz. Sei que te magoei profundamente. Mas queria que você soubesse que não significou nada. Foi um erro. Um momento de fraqueza. Um momento de fraqueza que durou 2 anos. Seus olhos se arregalaram. Como... Encontrei as fotos, Letícia. Sei que começou muito antes do que você admitiu. Sei de Guarujá, de Águas de Lindóia, dos encontros no campus. Ela abaixou a cabeça, derrotada. Eu ia contar tudo, eventualmente. Claro que ia. Meu tom era de puro sarcasmo. Assim como ia contar que está dormindo com ele para conseguir a promoção, sua cabeça levantou-se bruscamente. Não, não é assim. Eu mereço essa promoção pelo meu trabalho. Mas ele estar no conselho de avaliação ajuda, não é? Ela engoliu em seco. Tinha tocado num ponto sensível. Renato e eu... É complicado. Começou como uma atração, mas evoluiu. Temos interesses em comum, conversamos sobre coisas que você nunca entenderia. Coisas como sociologia crítica, teoria feminista. Por favor, Letícia. Sou formado em engenharia, não sou um ignorante. Não insulte minha inteligência fingindo que me traiu por estimulação intelectual. Ela ficou em silêncio por um momento. Então, surpreendentemente, começou a chorar. Não aquele choro manipulador de novela. Um choro real, de quem percebe que estragou tudo. Eu te amava, Marcelo. Ainda amo. Só me perdi no caminho. Se perdeu por 2 anos. Enquanto dormia comigo, planejava nossa vida, falava em ter filhos. Isso não é se perder, Letícia. É trair consciente e deliberadamente. Ela enxugou as lágrimas. O que você quer, então? Veio só para me torturar? Para jogar na minha cara? Era o momento que eu esperava. O momento de plantar a semente do meu plano. Quero o divórcio. Rápido, limpo, sem complicações. Você fica com o apartamento, eu já tirei tudo o que me interessava. Só quero encerrar este capítulo e seguir minha vida. Ela pareceu surpresa com minha aparente razoabilidade. Só isso? Só isso. Ah, e quero que você termine com ele. Seus olhos se estreitaram, confusos. O quê? Termine com Renato. Não por mim, por você mesma. Ele é casado, Letícia. Tem filhos. Nunca vai deixar a família por você. Está só te usando. Você não entende. Ele me ama. Vai se separar da Cristina depois das eleições para diretor. Já combinamos tudo. Eu ri. Não pude evitar. E você acredita nisso? Letícia, você é inteligente demais para cair nessa conversa fiada. Não é conversa fiada.
Sua voz subiu, atraindo olhares das mesas próximas. Abaixou o tom. Ele já conversou com um advogado. Está só esperando o momento certo. O momento certo que nunca chega. Clássico. Dei um gole no café. Mas é sua vida. Se quer continuar sendo a outra, problema seu. Só não diga que não avisei quando ele te descartar após conseguir a direção. Aquilo a atingiu como esperava. Ela ficou em silêncio processando. Então, lentamente. Como sabe que ele quer a direção? Ribeirão é pequena, Letícia. As pessoas falam. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Então ela olhou para o relógio. Nosso tempo está acabando. Tem certeza que é só isso que quer? O divórcio? Absoluta. Já entrei em contato com um advogado. Ele vai te ligar para acertar os detalhes. Levantei-me, deixando algumas notas para pagar o café. Antes de sair, me inclinei e sussurrei. Uma última coisa. Pergunte a ele sobre a pousada em Monte Verde mês passado, quando você estava naquele congresso em Salvador. Vi a confusão em seus olhos, seguida pela compreensão lenta e dolorosa. Não era verdade. Não tinha ideia se Renato havia ido a Monte Verde ou a qualquer outro lugar. Mas plantei a dúvida. E dúvidas, como venenos, se espalham lentamente, corroendo tudo por dentro. Saí do shopping, com um sorriso discreto. A gravação estava salva no meu celular. Era apenas o começo. Na próxima fase, faria uma visita a Cristina, a esposa de Renato. Não para contar sobre a traição. Isso seria muito óbvio, muito direto. Tinha algo mais sutil em mente. Enquanto dirigia de volta para meu apartamento temporário, sentia uma calma que não experimentava desde aquela tarde fatídica. Não era felicidade, nem satisfação. Era a sensação de controle, de finalmente recuperar as rédeas da minha própria história. Renato e Letícia haviam me transformado em personagem secundário na minha própria vida. Agora, eu retomava o papel principal. E reescreveria o final dessa história, do meu jeito. Minha próxima jogada exigia timing perfeito. Descobri, através de uma rápida pesquisa nas redes sociais, que Cristina Almeida trabalhava como coordenadora pedagógica no Colégio Objetivo, Unidade Centro. Também soube, graças ao meu novo projeto na empresa, que a Secretaria de Educação estava buscando parcerias com escolas particulares para um programa de capacitação de professores. Perfeito. Vesti meu melhor terno, preparei uma apresentação impecável e liguei para o Objetivo marcando uma reunião. Usei o nome da empresa, mencionei a parceria com a secretaria e consegui um horário com a coordenação pedagógica para aquela mesma semana. Pedi especificamente para falar com Cristina Almeida, alegando que seu nome tinha sido recomendado por um contato na secretaria. Na quinta-feira, estacionei em frente ao tradicional colégio no centro de Ribeirão. Estava nervoso, admito. Não pela apresentação, aquilo era meu dia a dia, mas pelo plano em si. Estava prestes a me encontrar com a esposa do homem que destruiu meu casamento. Haveria uma certa justiça poética se eu simplesmente contasse tudo e arruinasse o casamento dele como ele arruinou o meu. Mas isso seria muito óbvio, muito previsível. E eu queria algo mais elaborado, mais eficaz. A secretária me conduziu até uma sala de reuniões confortável, com ar-condicionado e uma mesa oval. Ofereceu-me café que aceitei e disse que Cristina chegaria em instantes. Aproveitei para revisar mentalmente os pontos da minha apresentação que era genuína. Afinal, o projeto existia mesmo. Cristina entrou na sala 5 minutos depois. Era uma mulher elegante, na casa dos 40. Cabelos castanhos na altura dos ombros, óculos de armação fina, sorriso educado. Vestia um conjunto de calça e blazer cinza, profissional e discreto. Nada nela sugeria que seu casamento estava em ruínas, que seu marido a traía havia 2 anos. Senhor Lima, Cristina Almeida, coordenadora pedagógica, estendeu a mão que apertei firmemente. Me disseram que tem um projeto interessante para apresentar. Obrigado por me receber, senhora Almeida. Sim, estamos desenvolvendo um programa de capacitação em parceria com a secretaria, e o Objetivo foi indicado como uma instituição modelo. Ela sorriu, genuinamente interessada. Iniciamos a reunião e, por 40 minutos, discutimos o projeto. Falei sobre metodologias de ensino,
Tecnologias educacionais, investimentos. Era um assunto que dominava, então fluiu naturalmente. Cristina fazia anotações, fazia perguntas pertinentes, mostrava-se extremamente competente. Conforme a reunião avançava, percebi que gostava dela. Era inteligente, articulada, apaixonada por educação. Não merecia o que estava acontecendo em seu casamento. Quase desisti do plano naquele momento, mas lembrei da minha própria dor, das mentiras que Letícia e Renato contaram, dos 2 anos de engano. Continuei. O projeto parece excelente, Sr. Lima. Vou discutir com a direção e retornamos na próxima semana. Era minha deixa. Seria ótimo. Tem um evento da secretaria amanhã à noite no centro de convenções. Os coordenadores das escolas participantes estão convidados. Se quiser comparecer, posso colocar seu nome na lista. Amanhã à noite? Ela consultou o celular. Tenho um compromisso familiar, mas talvez possa reorganizar. Que hora seria? Das 8 às 10. É um coquetel informal para networking. Ela assentiu. Vou tentar. Pode incluir meu nome, sim. Perfeito. Sabia, por minhas pesquisas nas redes sociais, que Cristina tinha um jantar mensal com amigas da faculdade toda a última sexta do mês. Era amanhã. Ela provavelmente estaria livre, já que o compromisso familiar seria apenas o jantar habitual com o marido. E Renato? Bem, Renato estaria ocupado. Troquei mais algumas palavras com Cristina, deixei meu cartão, agradeci pelo tempo e saí. No carro, respirei fundo. Fase 1 concluída. Agora, para a fase 2, precisava da ajuda de Rodrigo. Liguei para ele assim que entrei no carro. Preciso que você ligue para um número e se passe por assistente da secretária de educação. Ele riu. Tá ficando interessante. O que exatamente você quer que eu diga? Expliquei o plano em detalhes. Rodrigo assobiou, impressionado. Você é diabólico, Marcelo, mas justo, tenho que admitir. Naquela noite recebi uma mensagem de Letícia. Preciso te ver novamente. É importante. Ignorei. Qualquer contato com ela agora poderia complicar meu plano. Precisava me manter focado. Na manhã seguinte, sexta-feira, Rodrigo fez a ligação conforme combinado. Para Cristina, confirmando o evento daquela noite. E para Letícia, através do departamento da universidade, convidando-a para uma suposta palestra de um professor visitante, que coincidentemente também seria no centro de convenções, às 8 da noite. Rodrigo era bom nisso. Tinha voz confiante e jeito de secretário eficiente. Para completar, também confirmei a reserva que havia feito em um dos restaurantes mais caros de Ribeirão, o Taíba Palace, para Renato e uma acompanhante. Usando o e-mail da universidade que consegui facilmente online, enviei uma mensagem para Renato, confirmando sua reserva para esta noite, 20 horas, mesa para 2, a pedido da professora Letícia, comemorações especiais. Ele morderia a isca. Um homem como Renato não resistiria à ideia de um jantar romântico pago por sua amante. Às 6 da tarde, estacionei próximo ao centro de convenções. Não havia evento algum, claro. O prédio estaria fechado, com apenas alguns seguranças. Mas isso não importava. O que eu precisava é que Cristina, Letícia e Renato estivessem em movimento aquela noite, saindo de suas rotinas, vulneráveis. Às 7h30, vi o carro de Cristina se aproximando. Ela estacionou, checou o cabelo no espelho retrovisor e caminhou confiante para a entrada principal. Usava um vestido preto elegante, saltos moderados. Havia se arrumado para o evento. Senti uma pontada de culpa, mas continuei observando. Poucos minutos depois, o carro de Letícia apareceu. Estacionou do lado oposto, não vendo Cristina. Também estava bem vestida, um conjunto azul marinho que eu havia comprado para ela no aniversário do ano passado. E finalmente, às 7h50, um táxi parou próximo à entrada. Renato desceu, olhando para o relógio. Vestia terno e gravata, tinha até passado perfume. Reconheci o cheiro forte quando uma brisa o trouxe até mim. Estava claramente esperando encontrar Letícia para seu jantar romântico, não suspeitando que ela também estava ali procurando uma palestra inexistente. Era a hora da colisão. De dentro do meu carro, liguei para Cristina. Senhora Almeida? Marcelo Lima. Houve um pequeno atraso no evento, os organizadores acabam de me avisar. Começará às 8h30. Não às 8.
Peço desculpas pelo inconveniente. Sem problemas, Sr. Lima. Já estou aqui, vou aproveitar para responder alguns e-mails no celular enquanto espero. Perfeito. Ela ficaria ali, no saguão vazio, por pelo menos mais meia hora. Agora, Letícia. Usei um aplicativo de voz alterada, fingindo ser da secretaria do departamento. Professora Letícia, a palestra foi cancelada de última hora. O professor visitante teve um imprevisto. Pedimos desculpas pelo transtorno. Oh, que pena. Obrigada por avisar. Vou voltar para casa, então. Ela não iria para casa. Tenho certeza que ligaria para Renato imediatamente, para ver se podiam aproveitar a noite. E ali estavam os três, a poucos metros um do outro, prestes a descobrirem suas respectivas verdades. Saí do carro e caminhei discretamente até uma posição de onde podia observar sem ser visto. Cristina estava sentada em um banco no saguão. Letícia estava do lado de fora, falando ao celular, provavelmente com Renato. E ele, parado próximo à entrada, também ao telefone. Vi o exato momento em que seus olhares se cruzaram. Renato viu Letícia primeiro, confusão em seu rosto. Por que ela estava ali e não no restaurante? Depois, Cristina viu o marido. Surpresa inicial, depois um sorriso. Afinal, que coincidência feliz encontrar o marido ali. E finalmente, Letícia viu Cristina se aproximando de Renato, abraçando-o. Não conseguia ouvir a conversa, mas podia imaginar. Cristina perguntando o que ele fazia ali. Renato improvisando uma desculpa. Letícia observando de longe, percebendo que caíra em uma armadilha. Vi quando ela deu meia volta e praticamente correu para o carro. Vi o exato momento em que Renato a avistou, o pânico em seus olhos, tentando manter a compostura diante da esposa enquanto sua amante fugia. Não fiquei para ver o resto. Não precisava. A semente da dúvida estava plantada. Cristina agora questionaria por que o marido estava no centro de convenções naquela noite. Renato teria que improvisar, mentir, se enrolar nas próprias histórias. E Letícia perceberia que ele nunca teve a intenção de deixar a esposa por ela, que tudo não passava de conversa para mantê-la envolvida. Voltei para o carro, satisfeito, e dirigi até o bar do Nego no Jardim Paulista. Um lugar simples, autêntico, com a melhor caipirinha da cidade. Pedi uma de limão com mel e sentei-me no balcão, observando o movimento da noite de sexta. Grupos de amigos, casais, pessoas celebrando o fim de semana. Vidas normais, sem as complicações da minha. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo. E aí, deu certo? Respondi apenas. Primeira fase concluída. Começa a contagem regressiva. Ele enviou um emoji de palmas. Bebi minha caipirinha lentamente, saboreando não apenas o gosto da bebida, mas também o gosto doce da vingança que começava a se materializar. Não era uma vingança violenta ou destrutiva. Era uma vingança da verdade. Estava apenas fazendo com que todos enfrentassem as consequências de suas próprias escolhas e mentiras. A noite estava apenas começando, e meu plano também. No domingo seguinte, acordei com o toque do celular. Número desconhecido. Atendi com cautela. Marcelo, aqui é Cristina Almeida. Sentei-me na cama, surpreso. Não esperava que ela me procurasse. Senhora Almeida, em que posso ajudar? Me desculpe ligar em pleno domingo, mas preciso conversar com você sobre o projeto. Houve uma mudança de planos na escola e precisamos acelerar algumas decisões. Sua voz soava tensa, controlada. Poderíamos nos encontrar hoje? Sei que é um pedido incomum, mas é importante. Franzi a testa. Cristina queria me ver no domingo para falar de um projeto educacional? Improvável. Algo havia acontecido após o encontro no centro de convenções. Claro. Onde seria melhor para você? Conhece a cafeteria Grão Fino na Vila Seixas? É discreta e fica aberta aos domingos. Conheço sim. Que horas? Às 3 da tarde seria possível? Estarei lá. Desliguei intrigado. O plano estava funcionando mais rápido do que eu imaginava. Tomei um banho demorado, vesti uma roupa casual mais apresentável e dirigi até o café indicado. A Grão Fino era um daqueles lugares aconchegantes, decoração rústica, frequentado por intelectuais e artistas locais. Ao entrar, avistei Cristina em uma mesa ao fundo, parcialmente oculta por uma estante de livros. Usava óculos escuros dentro do café. Mau sinal para ela, bom sinal para meu plano.
Senhora Almeida. Cumprimentei estendendo a mão. Por favor, me chame de Cristina. Sua voz estava mais rouca que o normal. Notei que suas mãos tremiam levemente ao segurar a xícara de café. Sentei-me à sua frente, esperando que ela começasse. Cristina tirou os óculos, revelando olhos inchados de quem passou a noite chorando. Meu estômago se contraiu. Era exatamente o que eu queria, não era? Ver o sofrimento se espalhar, atingir a todos que me machucaram. Então por que me sentia tão mal? Vou ser direta, Marcelo. Não existe evento da Secretaria de Educação, existe? Hesitei apenas um instante. Não. Ela assentiu, como se confirmasse uma suspeita. E o projeto? É real ou foi apenas um pretexto para me conhecer? O projeto é real, mas poderia ter sido apresentado por qualquer um da minha equipe. Cristina tomou um gole de café, encarando-me por sobre a borda da xícara. Por que eu? Por que me procurou especificamente? Era o momento da verdade. Literalmente. Porque você é a esposa do professor Renato Almeida, que há 2 anos mantém um caso com minha esposa, Letícia. Não houve surpresa em seu rosto. Apenas uma profunda tristeza. Eu sabia. Quando te vi naquele centro de convenções vazio, observando tudo de longe, percebi que tinha sido uma armadilha. Só não entendia por quê. Agora entendo. Ela colocou as mãos sobre a mesa, os dedos entrelaçados com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O que aconteceu sexta-feira não foi coincidência, você planejou tudo. Sim. Por quê? O que ganha com isso além de espalhar mais dor? A pergunta me pegou desprevenido. O que eu ganhava, afinal? Vingança? Satisfação? Justiça? Naquele momento, olhando para o rosto devastado daquela mulher, não tinha certeza. Descobri a traição recentemente. Expliquei. Mas eles estão juntos há 2 anos. 2 anos de mentiras, de engano. Não achei justo que só eu sofresse as consequências. Cristina fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, estavam secos, determinados. Renato confessou tudo na sexta à noite, depois que o confrontei. Disse que estava apaixonado, que pretendia me contar depois das eleições para diretor. Ela riu sem humor. Clássico, não? Sempre existe uma desculpa para adiar a verdade. Letícia me disse a mesma coisa. Ficamos em silêncio por alguns instantes. 2 pessoas unidas pela traição, pela dor compartilhada. E agora? O que pretende fazer? Perguntou finalmente. Ainda não terminei. Ela estreitou os olhos. O que mais está planejando? Hesitei. Deveria contar? Cristina era apenas uma vítima como eu. Mas também poderia ser uma aliada valiosa. Decidi arriscar. As eleições para diretor. A candidatura de Renato se baseia em sua suposta integridade, seus valores familiares. E Letícia está prestes a receber uma promoção para a qual o aval de Renato é crucial. Quer destruir as carreiras deles, concluiu Cristina, não como acusação, mas constatação. Quero que enfrentem as consequências de seus atos. Só isso. Ela ficou em silêncio, pensativa. Depois, surpreendentemente, pegou sua bolsa, tirou um envelope e o colocou na mesa. Talvez isso ajude. Abriu o envelope curioso. Dentro, uma série de extratos bancários, contas conjuntas de Renato e Cristina e transferências regulares para uma conta que eu não conhecia. Renato tem desviado dinheiro para uma conta secreta há mais de 1 ano, explicou ela. Quase R$100 mil. Dinheiro do nosso consórcio para a casa de praia em Guarujá, das economias para a faculdade dos meninos. Descobri por acaso mês passado, mas não confrontei. Estava reunindo provas, tentando entender o que estava acontecendo. Acha que ele estava aguardando para fugir com Letícia? Ou para comprar o silêncio de alguém? Não sei. Só sei que não é apenas traição emocional, é também financeira. Olhei para os documentos, fascinado. Isso mudava tudo. Não era apenas um caso, uma indiscrição. Era algo maior, mais calculado. Renato não estava apenas se divertindo com uma amante. Estava construindo uma saída, uma vida alternativa, usando recursos da família. Tem mais, continuou Cristina. Renato está concorrendo à direção do departamento, como você sabe. Mas o que talvez não saiba é que ele tem usado recursos da universidade para financiar eventos acadêmicos fantasmas, onde supostamente apresentaria pesquisas.
Eventos que coincidiam com viagens com sua esposa. Meu coração acelerou. Isso era grande. Muito maior do que eu imaginava. Não era apenas uma vingança pessoal agora. Era expor um esquema de corrupção acadêmica. Como sabe disso? Trabalho com educação há 20 anos, Marcelo. Conheço os procedimentos, as verbas, os relatórios necessários. Renato sempre me pedia para revisar seus relatórios financeiros antes de entregar. Comecei a notar padrões, inconsistências. No início, achei que era apenas desorganização. Depois entendi que era proposital. Cristina tomou mais um gole de café, agora frio. Não vim aqui só para confrontá-lo, Marcelo. Vim porque, depois de passar o sábado inteiro pensando, percebi que talvez tenhamos objetivos comuns. Expor a verdade. Exatamente. Naquele momento algo mudou entre nós. De estranhos unidos pelo infortúnio, passamos a aliados com um propósito. O que propõe? Perguntei. Tenho todos os documentos que comprovam as irregularidades financeiras. Extratos, recibos, relatórios adulterados. Mas não posso usar isso contra ele diretamente. Sou a esposa. Seria visto como vingança de uma mulher traída. Mas eu posso, concluí. Como empresa que trabalha com a Secretaria de Educação, posso levantar questões sobre o uso de verbas públicas, especialmente se tivermos provas concretas. Ela assentiu. Precisamente. E quanto à sua esposa, o que pretende fazer? Hesitei. Apesar de tudo, ainda sentia algo por Letícia. Não amor, não mais. Mas uma sombra do que foi, um eco distante. Letícia se envolveu com um homem casado que, aparentemente, também é corrupto. Ela saberá disso quando tudo vier à tona. A verdade é suficiente. Cristina me avaliou por longos segundos. Você é menos vingativo do que pensei, Marcelo. Não é questão de vingança. É questão de justiça. Fiz uma pausa. Vamos precisar de um plano detalhado. Passamos as 2 horas seguintes elaborando nossa estratégia. Cristina forneceria os documentos. Eu os encaminharia ao Conselho Universitário, com cópias para os principais candidatos que concorriam com Renato. Também enviaríamos para o jornal A Cidade, na coluna de educação. E, finalmente, um dossiê anônimo seria enviado para um blog influente de política universitária. O timing seria essencial. Tudo deveria acontecer 3 dias antes das eleições para diretor. Tempo suficiente para o escândalo explodir, mas insuficiente para que Renato organizasse uma defesa eficaz. Uma vez que isso se tornar público, disse Cristina, não há volta. A carreira acadêmica dele estará acabada. E você está preparada para isso? Para as consequências na sua família, nos seus filhos? Ela suspirou profundamente. Meus filhos têm direito à verdade. E eu tenho direito a uma vida sem mentiras. Se isso significa reconstruir do zero, que seja. Havia uma determinação em seus olhos que me impressionou. Cristina não era frágil, não era vítima. Era uma mulher forte, decidida a retomar o controle de sua vida. Senti uma inesperada admiração por ela. Há mais uma coisa. Ela acrescentou hesitante. A gravação da sua conversa com Letícia. Você tem? Assenti, surpreso que ela soubesse. Como Renato mencionou. Disse que Letícia contou que você provavelmente gravou a conversa no shopping. Tenho sim. Tirei o celular do bolso, abri o aplicativo e mostrei a gravação salva. Precisaremos disso também. Não para divulgar. Isso seria baixo. Mas como garantia, caso tentem negar tudo. Concordei. O plano estava tomando forma, mais elaborado e eficaz do que eu poderia ter imaginado sozinho. Combinamos de nos encontrar novamente na quarta-feira, para finalizar os detalhes e organizar os documentos. Ao nos despedirmos na porta do café, Cristina me surpreendeu com uma pergunta. Você ainda a ama, sua esposa? A pergunta me pegou desprevenido. Não sei. Respondi honestamente. Acho que amo a pessoa que pensei que ela fosse, não a pessoa que ela realmente é. Cristina assentiu compreensiva. Sei exatamente como se sente. Estendeu a mão formalmente. Até quarta, então, parceiro de vingança. Sorri pela primeira vez naquele dia. Até quarta, parceira. Dirigi de volta para meu apartamento temporário com uma sensação estranha no peito. Não era exatamente satisfação nem paz.
Era algo mais complexo. Talvez fosse o primeiro vislumbre de um futuro além da dor, além da traição. Um futuro onde eu não seria definido pelo que me fizeram, mas pelo que escolhi fazer a respeito. Na quarta-feira, conforme combinado, encontrei Cristina em um escritório de contabilidade no bairro Nova Aliança. Era de um amigo dela que havia cedido o espaço para nosso encontro discreto. Sobre a mesa, espalhamos todos os documentos. Os extratos bancários, os relatórios financeiros da universidade, recibos de viagens, fotos, e-mails impressos. Organizei por data, explicou Cristina, mostrando uma pilha de papéis cuidadosamente catalogados. Aqui estão as primeiras discrepâncias, de quase 2 anos atrás. Coincidem com o início do caso deles. Examinei os documentos admirado com sua meticulosidade. Cristina havia feito um trabalho digno de auditoria forense. Cada despesa duvidosa estava destacada, cada inconsistência anotada com referências cruzadas. Isso é impressionante, comentei. Você poderia trabalhar para a Receita Federal. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas determinado. Sempre fui organizada. Renato costumava dizer que era minha maior qualidade. E meu maior defeito. Finalizamos o dossiê em 3 horas de trabalho intenso. 3 cópias idênticas. Uma para o conselho universitário, uma para o jornal, uma para o blog. Cristina também sugeriu enviarmos uma para a ouvidoria da USP, para registro formal. O que acha? Perguntou ela quando terminamos. É suficiente? Olhei para o trabalho finalizado. Era mais do que suficiente. Era devastador. Vai funcionar, respondi. Ninguém sobrevive a um escândalo desses, especialmente às vésperas de uma eleição. Ela assentiu satisfeita. Então está feito. Enviaremos tudo na segunda-feira, 3 dias antes da eleição, como combinamos. Guardamos os documentos em envelopes pardos, selados e identificados apenas com os destinatários. Cristina ficaria com eles até segunda-feira, quando faríamos as entregas. Ao sairmos do escritório, já era noite em Ribeirão. Uma chuva fina caía, típica do início de outubro. Ofereci-me para levá-la até o carro. Não precisa, disse ela. Estou estacionada logo ali. Cristina, chamei antes que se afastasse. Tem certeza que quer seguir com isso? Ainda dá tempo de recuar. Ela me encarou, os olhos determinados sob a luz fraca do poste. Tenho absoluta certeza. E você? Refleti por um instante. Estava prestes a destruir a carreira do homem que destruiu meu casamento. E no processo, afetar também Letícia, a mulher que um dia amei mais que tudo. Era justo? Era necessário? Sim, respondi finalmente. Também tenho certeza. Cristina sorriu, um sorriso genuíno desta vez. Então até segunda, Marcelo. Observei-a caminhar até seu carro, a postura ereta apesar de tudo, a dignidade intacta. Pensei em como nossos caminhos se cruzaram da maneira mais improvável e dolorosa possível. 2 estranhos unidos pelo infortúnio, agora aliados em busca de justiça. A chuva engrossou. Corri até meu carro, sentindo as gotas frias no rosto, misturando-se com lágrimas que nem sabia que estava derramando. Lágrimas não de tristeza, mas de alívio, como se um peso estivesse sendo lavado, arrastado pela água da chuva. O caos se instalou exatamente como planejamos. Na terça-feira pela manhã, 2 dias após enviarmos os documentos, a bomba explodiu. O jornal A Cidade publicou na primeira página: professor da USP acusado de desviar verbas para encontros extraconjugais. O blog universitário foi ainda mais cruel. Candidato a diretor usava dinheiro público para bancar romance com colega de departamento. A matéria não mencionava nomes, mas qualquer pessoa minimamente conectada ao ambiente acadêmico de Ribeirão Preto sabia exatamente de quem se tratava. As evidências eram contundentes demais para serem ignoradas. E-mails, extratos bancários, relatórios adulterados, tudo meticulosamente documentado. Renato tentou desmentir, claro. Convocou uma coletiva de imprensa improvisada no campus, onde classificou as acusações como perseguição política e tentativa de difamação às vésperas da eleição. Mas sua voz tremia, e o suor escorria por sua testa enquanto falava. Era a imagem de um homem desesperado, não de um inocente injustiçado.
Letícia não apareceu em público. Soube por colegas do trabalho que ela pediu licença médica por tempo indeterminado. Imagino seu desespero ao ver não apenas seu caso exposto, mas também a reputação do homem por quem sacrificou nosso casamento completamente destruída. Fiquei observando os acontecimentos de longe. Não precisava estar presente. A verdade, uma vez liberada, tem vida própria. Se espalha, cresce e devora tudo em seu caminho. É implacável. Na quarta-feira, o reitor da USP anunciou a formação de uma comissão para investigar as acusações e a suspensão preventiva de Renato de suas funções até que o caso fosse esclarecido. As eleições para diretor foram adiadas. Às 3 da tarde, recebi uma mensagem de Cristina. Está feito. Ele confessou tudo para o conselho. A denúncia sobre o desvio de dinheiro da nossa conta conjunta saiu hoje no fórum. Não respondi imediatamente. Senti-me estranhamente vazio. Vazio e cansado, como quem finalmente termina uma longa e exaustiva maratona. A adrenalina da vingança havia se dissipado, deixando apenas o gosto amargo da realidade. Tinha destruído carreiras, exposto pessoas, causado sofrimento. Por mais justificado que fosse, por mais que as vítimas fossem antes algozes, era um fardo pesado para carregar. À noite, caminhando pelo calçadão do Jardim Irajá, tentando organizar meus pensamentos, recebi a ligação que, no fundo, sabia que viria eventualmente. Marcelo. A voz de Letícia soava irreconhecível, rouca, quebrada. Foi você, não foi? Todo esse inferno. Foi você. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Parei de caminhar. Sentei-me em um banco sob uma árvore frondosa. Por que está me ligando, Letícia? Porque preciso entender. Preciso saber por que você fez isso. Por que não se contentou em simplesmente seguir em frente? Por que precisava nos destruir? Fechei os olhos, organizando meus pensamentos. Não fui eu quem começou a destruição, Letícia. Vocês fizeram isso quando decidiram trair, mentir, enganar por 2 anos. Eu apenas trouxe a verdade à tona. A verdade? Sua voz subiu uma oitava. Você chama essa humilhação pública de verdade? Renato está sendo investigado. Pode perder a licença para lecionar. Eu estou sendo chamada de oportunista, de amante interesseira. A gente sugerindo que eu só publiquei artigos por causa do nosso caso. 20 anos de carreira reduzidos a pó. E nossos 8 anos de casamento também foram reduzidos a pó. Por escolha sua, não minha. Silêncio do outro lado da linha. Então, um soluço abafado. Nunca pensei que você fosse capaz de algo assim. Achava que te conhecia. A ironia da frase me fez rir. Um riso seco, sem humor. Engraçado, pensei exatamente o mesmo quando te encontrei na cama com ele. Isso foi diferente, foi... Ela hesitou, procurando as palavras. Foi uma questão particular entre nós. O que você fez foi expor tudo publicamente, destruir reputações, carreiras. Não, Letícia. O que expus foram as consequências naturais das escolhas de vocês. Se Renato não tivesse desviado dinheiro da universidade, se não tivesse usado recursos públicos para financiar seus encontros, não haveria nada a expor. Se vocês tivessem sido honestos desde o início, assumido o relacionamento, lidado com as consequências como adultos, nada disso teria acontecido. Então é isso? Vingança disfarçada de justiça? Refleti sobre a pergunta. Era uma linha tênue, admito. Onde terminava a justiça e começava a vingança. Onde o desejo legítimo de verdade se transformava em sede de sangue. Não tinha resposta clara. Chame do que quiser. Para mim é simplesmente a verdade. Algo que você parece ter dificuldade de lidar. Letícia ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que tivesse desligado. Quando finalmente falou, sua voz estava mais calma, quase resignada. Renato está se divorciando. A esposa dele ameaçou expor ainda mais coisas se ele não concordasse com as condições dela. Parece que ela sabia de tudo há muito tempo. Estava apenas esperando o momento certo. Cristina é uma mulher inteligente. Uma pausa. Você a conhece? Vocês estão juntos nisto? Não estamos juntos de nenhuma maneira que você esteja insinuando. Mas sim, nos conhecemos. E temos um objetivo comum. A verdade. Vocês arruinaram nossas vidas. Não, Letícia.
Vocês arruinaram suas próprias vidas quando escolheram o caminho da mentira. Só estão colhendo o que plantaram. Ela desligou sem se despedir. Não me surpreendeu. Letícia sempre teve dificuldade em encarar conflitos diretos, em assumir responsabilidades. Era mais fácil fugir, se esconder, culpar os outros. Talvez fosse parte do que a atraiu para um caso secreto em primeiro lugar. A emoção de escapar, de criar uma realidade paralela onde as regras normais não se aplicavam. No dia seguinte, quinta-feira, o escândalo ganhou proporções ainda maiores. A Folha de São Paulo publicou uma matéria completa sobre o caso, conectando-o a outros esquemas de desvio de verbas em universidades públicas. O nome de Renato havia se tornado sinônimo de corrupção acadêmica. E, por extensão, Letícia era agora vista como cúmplice, aproveitadora. Recebi outra mensagem de Cristina. Ele saiu de casa. Levou apenas roupas e objetos pessoais. Pediu desculpas aos meninos. Parece finalmente ter entendido a gravidade do que fez. Respondi com um simples: "Como você está?" Estranhamente bem. Aliviada, na verdade. Como se um peso tivesse sido removido. E você? Era uma boa pergunta. Como eu estava? Não sentia a satisfação que esperava. Nem o alívio que Cristina descrevia. O que sentia era mais complexo, mais nuançado. Uma mistura de justificação e culpa, de senso de dever cumprido e arrependimento pelas consequências. Estou processando, respondi honestamente. Acho que ainda não caiu a ficha completamente. Entendo. Podemos conversar pessoalmente? Tenho uma proposta a fazer. Encontramo-nos naquela mesma tarde, novamente na cafeteria Grão Fino. Cristina parecia diferente. Mais leve, mais viva. Havia um brilho em seus olhos que não estava presente em nossos encontros anteriores. Vou me mudar, anunciou ela sem preâmbulos, assim que nos sentamos. Para São Paulo. Recebi uma proposta para coordenar um projeto educacional na Secretaria Estadual. É uma oportunidade que não posso recusar. Parabéns. Parece uma ótima decisão. Obrigada. Os meninos virão comigo, claro. A guarda será compartilhada, mas eles querem ficar comigo a maior parte do tempo. Estão decepcionados com o pai. Assenti, compreendendo. Adolescentes têm um forte senso de justiça, de certo e errado. Traições são especialmente difíceis de perdoar nessa idade. E quanto a você? Perguntou ela. Quais seus planos? Dei de ombros. Voltar à rotina, trabalhar, finalizar o divórcio, um dia de cada vez. Aqui em Ribeirão, com toda essa história ainda fresca? Era uma pergunta pertinente. Ribeirão Preto, embora fosse uma cidade de médio porte, tinha dinâmicas de cidade pequena. Todo mundo conhecia todo mundo, especialmente nos círculos sociais e profissionais. Seria difícil reconstruir uma vida aqui sem carregar o estigma de toda essa história. Não sei, talvez seja a hora de recomeçar em outro lugar também. É por isso que quero fazer uma proposta. Cristina se inclinou para a frente, os olhos brilhando. Venha para São Paulo também. Não comigo, não dessa forma, acrescentou rapidamente ao ver minha expressão. Mas sei que sua empresa tem filial lá. Poderia pedir transferência. São Paulo é grande o suficiente para desaparecer, para ser anônimo, para reconstruir sem o peso do passado. A ideia me pegou de surpresa, mas fazia sentido. Já havia considerado a possibilidade de pedir transferência, mas hesitava. Agora, com tudo o que aconteceu, parecia a escolha lógica. Vou pensar a respeito, prometi. É uma boa sugestão. Ficamos em silêncio por alguns momentos, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. Então Cristina fez a pergunta que talvez estivesse em sua mente desde nosso primeiro encontro. Você se arrepende de termos feito tudo isso? Era a pergunta de R$1 milhão. Arrepender-se significa assumir que fez algo errado. E apesar da dor causada, da destruição, não conseguia ver nossos atos como errados. Difíceis, sim. Dolorosos, certamente. Mas errados? Não estava convencido. Não me arrependo de buscar a verdade, de expor mentiras. Mas lamento a dor, mesmo que necessária. Ela assentiu, compreensiva. Sinto o mesmo. Não haveria saída fácil de toda forma.
Só escolhas difíceis e consequências inevitáveis. Cristina estendeu a mão sobre a mesa, tocando a minha levemente. Não era um gesto romântico, mas de solidariedade e de compreensão mútua. Dois sobreviventes de um naufrágio, agarrando-se a destroços diferentes, mas avistando a mesma praia distante. Acho que nossa parceria de vingança acabou, Marcelo. Missão cumprida. Sorri, apertando sua mão de volta. Sim, missão cumprida. Agora começa a parte mais difícil. Qual? Seguir em frente, reconstruir, viver com as consequências das nossas escolhas, tanto quanto eles vivem com as deles. Na semana seguinte, solicitei transferência para a filial de São Paulo. Maurício, meu chefe, não pareceu surpreso. Talvez esperasse que eu fizesse isso desde que toda a história veio à tona. Havia uma vaga de gerente de projetos disponível, com um pequeno aumento de salário. Aceitei imediatamente. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. Letícia não contestou nada. Aceitou todos os termos. O apartamento ficou com ela, como ofereci inicialmente. Não queria nada que me lembrasse dos anos de mentira. Preferia recomeçar do zero. Antes de deixar Ribeirão, fiz uma última visita ao mirante do Morro do Cipó, o mesmo lugar onde chorei naquela noite, quando descobri a traição. A cidade se estendia abaixo, luzes pontilhando a escuridão, vidas seguindo seus cursos independentemente dos dramas pessoais de cada um. Pensei em tudo o que aconteceu, na dor da descoberta, na sede de vingança, na aliança com Cristina, na exposição pública, nas carreiras destruídas, nos casamentos terminados, no caos que se seguiu, e finalmente, na calma que vem depois da tempestade. Não sentia alegria pela destruição causada, nem remorso pela verdade revelada. O que sentia era paz. A paz que vem da certeza de que não importa quão doloroso seja o caminho, a verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona. E com ela, a possibilidade de reconstrução, de um novo começo. Desci do mirante e dirigi até a rodoviária. Meu carro já havia sido vendido, meus poucos pertences enviados para um apartamento alugado em Pinheiros, São Paulo. Na mochila, apenas o essencial para a viagem. O restante, memórias, dores, ressentimentos, ficaria para trás, em Ribeirão Preto. No bolso, uma mensagem de Cristina que havia chegado horas antes. Boa sorte em São Paulo. Se precisar de qualquer coisa, sabe onde me encontrar. Obrigada por tudo. Obrigado? Por ajudar a destruir seu casamento? Por expor publicamente a traição de seu marido? Por colaborar na ruína de sua família? Parecia um agradecimento estranho. Mas então entendi. Ela não estava me agradecendo pela destruição, mas pela verdade. Pela libertação que só vem quando finalmente encaramos a realidade, por mais dolorosa que seja. O ônibus partiu pontualmente às 10 da noite. Enquanto observava as luzes de Ribeirão Preto diminuírem pela janela, senti-me estranhamente leve, como se estivesse deixando para trás não apenas uma cidade, mas uma versão de mim mesmo. O Marcelo traído, ferido, vingativo ficaria aqui. O que seguiria para São Paulo seria alguém novo, alguém ainda em formação, mas livre dos grilhões do passado. A estrada se estendia à frente, escura e desconhecida, mas pela primeira vez em meses não sentia medo do que estava por vir. Apenas curiosidade e esperança. Uma nova cidade, novas pessoas, novas possibilidades. A verdade havia sido minha vingança, e a vingança, ironicamente, tornou-se minha libertação.